Um Airbus A350 da Japan Airlines colide com um avião da própria guarda costeira japonesa em missão de socorro ao recente terremoto no Japão. Isso ocorreu no aeroporto de Haneda, ali do lado de Tóquio. Então acompanhe esse vídeo, vou fazer algumas análises no ambiente antropológico dos acidentes aeronáuticos. O acidente envolvendo esse A350 ainda é bastante recente, eu não vou entrar em detalhes com relação às causas diretas do acidente, que seria bastante prematuro. Por outro lado, eu vou focar num outro aspecto que a gente tem que considerar em grandes acidentes aéreos, que é o fator antropológico. Não é à toa que em toda análise de acidentes aéreos existe um protocolo, e nesse protocolo, além de verificar todas as condições da aeronave, condições meteorológicas, também se verifica as condições psicológicas das tripulações que estão ali envolvidas. Se vasculha o que aconteceu em dias que antecedem, por exemplo, o acidente, para ver se isso tem algum fator contribuinte, que um acidente é uma sequência de fatores que contribuem finalmente para aquele desdobramento final. Por exemplo, naquele fatídico voo da Malaysian, que desapareceu misteriosamente, se descobriu que o comandante passava por vários problemas pessoais e questões psicológicas. Se descobriu que, enfim, o simulador de voo que ele utilizava em casa, ele havia feito algumas simulações com relação a um desvio de rota do avião, enfim. Então, os indícios de uma questão psicológica da tripulação tem que ser levada em conta. Eu estou dizendo isso porque, do ponto de vista antropológico, um terremoto com a magnitude que ocorreu no Japão, a devastação que ocorreu, mesmo o Japão sendo um país muito bem preparado para esse tipo de evento, causa naturalmente uma certa comoção social, e antropologicamente você acaba reagindo dentro daquele conjunto de notícias, como todos nós vivemos naquele momento da eclosão da pandemia ali em 2020. Quer dizer, há toda uma comoção, as pessoas reagem de maneiras diferentes, quando tem medo, quando tem o incerto, né? Então isso bate, né, naquele conjunto de um grupo de pessoas, né? Esse é um dos fatores que com certeza também contribuiu para esse acidente. Como eu disse para vocês, eu não vou ficar fazendo uma análise do ponto de vista da aviação. O que se sabe até o momento é que o Airbus vinha, por exemplo, para o pouso, então ele já tinha sido autorizado, ele estava na rampa final, naquele glide slope final da aproximação, e quando um avião bem menor, um turbo-hélice, considerado, né, o chamado Dash 8, que é bastante utilizado já há muitos anos, tem muitos aparelhos em voo, atualmente fabricado ali pela Bombardier e utilizado pela guarda costeira do Japão. Esse avião estava levando suprimentos e recursos ali para as áreas vitimadas, né? E é natural que um avião, por ser um turbo-hélice, ele pousa em pistas muito curtas, né? É um avião com asa alta, né? Então ele tem uma velocidade de aproximação menor, né? Então é um avião ideal para se você tiver aqui para um aeródromo não tão preparado, o Dash 8 vai funcionar bem. Ocorre que, por algum motivo que ainda não se sabe, por que esse Dash 8 ele estava ingressando ali na pista. E o aeroporto de
de Tóquio ali, ele tem uma característica muito peculiar, né? Ele possui 4 pistas que estão 2 a 2 paralelas, mas praticamente a 90 graus de cada dupla. Eles tiveram que aproveitar na ilha ali o espaço, o maior espaço possível, inclusive fazendo um prolongamento. Eu vou deixar, inclusive, um mapa para vocês verem a complexidade, né? Eu consultando amigos que já pousaram nesse aeródromo, né, com aviões comerciais, dizem da certa peculiaridade, né, de você ter as 4 pistas, 2 mais afastadas nas laterais e 2 mais centrais ali, quase 90 graus em relação às outras 2. Então, todo o processo de táxi ali, ele é mais complexo, né, do que pistas, por exemplo, que são, por exemplo, 2 paralelas, né? Toda a zona de taxiway, que se chama, fica muito mais simples, né? Vejam, por exemplo, aeroportos que vocês provavelmente conhecem, que tem 2 pistas, simplesmente 2 pistas paralelas, né? Essas pistas que se cruzam, ou que tem uma coisa, causam todo um número de saídas, né, da pista principal, né, e o acesso a taxiway muito mais complexo, né? Mas ainda não se sabe exatamente o porquê o Dash 8 invadiu um espaço que devia estar totalmente livre para o pouso desimpedido do A350. Inclusive, é bem triste esse incidente, porque foi o primeiro A350 que se acidentou, né? Esse é o primeiro acidente reportado por um A350, e como na aviação a estatística realmente impera, a maior parte dos acidentes na aviação ocorrem seja no pouso, seja na aterragem, né? E não foi diferente. Então esse foi um dos acidentes que teve uma fatalidade com o A350 exatamente no pouso. Durante a instrução, a gente sempre alerta o aluno dizendo assim, olha, o voo só termina quando o motor é desligado. Finalmente, quando você estacionou a aeronave, desligou os motores, aí o voo terminou. Não se esqueça que em qualquer parte da aterrissagem, do taxi, né, você ainda pode estar sujeito a um acidente, né? Agora, por que eu fiquei bastante sensibilizado com esse acidente? Porque quando eu vi logo as primeiras notícias, eu já imaginei, falei assim, puxa, o fator, eu não sabia ainda de que o Dash 8 era pertencente à guarda marinha ali do Japão. Mas eu disse, olha, temos que analisar se o fator muito recente do terremoto não pode ter causado uma quebra de protocolo ou uma ansiedade, ou você querendo antecipar as coisas e perder um pouco da atenção, né? E tudo indica que foi isso que aconteceu, que era um fim de dia, já escureceu, e esse avião tinha que ir para uma missão de levar isso, então eles deviam estar priorizando essa decolagem, pressionando, por exemplo, uma decolagem o mais rápido possível, e ali o controle deve ter tentado fazer a otimização, melhor otimização, para que esse avião o mais rápido possível decolasse. E alguma coisa evidentemente saiu errado. Por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo, essa referência? Porque esse acidente me fez recordar algo com tanto... É claro que faz muito tempo, são outras condições, mas em 1977, em 27 de março de 1977, ocorreu o pior acidente aéreo da aviação comercial até hoje registrado. Foram ali em torno de 583 vítimas fatais, porque 2 747 colidiram no solo na ilha de Tenerife, ali nas Canárias, né? Então existem certos fatores contribuintes que vocês vão ver uma certa similaridade do que eu estou falando.
O fato dos dois 747, um da KLM, da empresa na época, da empresa holandesa, que chama KLM, e a Panam, né, americana, cada um operando seu 747, eles não iam para Tenerife, mas eles tiveram que utilizar esse pequeno aeródromo regional em função da explosão de uma bomba na Grande Canária, porque havia naquele momento, em 1977, um movimento separatista e explodiu, inclusive ferindo ali 8 pessoas no aeroporto das Gran Canária. Então o aeroporto foi fechado e vários voos foram desviados para Tenerife, que tinha só uma pista. Nesse caso, ela só tinha uma pista. Isso causou um congestionamento enorme de vários aviões ali. E os controladores tentaram otimizar ao máximo essa operação. E aí nós temos vejam, nós também temos um fator que desencadeia um aspecto psicológico. Houve uma bomba que explodiu na Gran Canária, os aviões são desviados para ali, mas havia uma tensão no ar. Será que tem outras bombas em outros locais? Afinal de contas, nós estamos falando todos nas Canárias ali, né? E você vai para um aeródromo que não tinha exatamente a capacidade para absorver o número de voos que esteve ali. Então existe já uma similaridade de um fator muito forte, tenso, num local que não era exatamente adequado. No caso do aeroporto de Tóquio, não que ele não seja adequado, ele é um grande aeroporto, mas ele tem uma complexidade das 4 pistas, como eu já comentei. No caso, em Tenerife, o avião da Panam, ele deveria usar a pista toda para o táxi, dado que não havia uma taxiway disponível para ele, né, pelo tamanho do avião, então ele tinha que usar a própria pista, e foi dada autorização para que ele fizesse isso, fosse até o final, né? Só que, minutos antes, para o 747 da KLM, já foi dada autorização para que ele usasse a pista, fizesse no final da pista, na cabeceira oposta, um giro e aguardasse para decolar. Minutos depois é autorizado o Panam a ingressar na mesma pista, já com o KLM lá naquela cabeceira, e foi dada a instrução para o Panam de que na terceira intersecção da pista, ele saísse para ir para uma pequena taxiway, para ele ficar aguardando nessa taxiway para finalmente depois ele entrar para uma decolagem depois do KLM. Acontece que em Tenerife, 600 e poucos metros de altitude, tinha uma névoa, né, que impedia muito a visualização. Então a tripulação do Panam, olhando ali na carta do aeroporto, viu que aquela intersecção, a terceira, tem 4, eles tinham 4 ali na época, era num ângulo muito difícil do avião fazer a entrada. Era uma derivação que estava num ângulo não muito fácil, um ângulo oblíquo. Então eles decidem usar a quarta saída que estava num ângulo fácil. Bastava virar uns 20 e poucos graus e o avião sairia ali. Então eles prolongam um pouco o táxi para sair ali. E exatamente nesse ponto é que acaba acontecendo o choque dos 2 aviões, porque inexplicavelmente o comandante do voo da KLM interpreta, isso depois foi feito toda uma análise da fonia, daquela coisa toda, que ele interpretou que a pista estava livre para ele decolar e ele dá motores e ele sai para a decolagem e logo ele encontra enviesado assim no meio da pista o Panam e ele se choca com o Panam. Poucas pessoas sobreviveram, só aquelas pessoas que foram simplesmente seccionou uma parte da fuselagem ali do Panam e essas pessoas sobreviveram. Todos os outros 583 pessoas de ambas as aeronaves sucumbiram. É uma coisa. Mas eu quero trazer aqui exatamente o ambiente. Eu quis trazer, são acidentes completamente diferentes,
Mas do ponto de vista antropológico, existe uma similaridade. Houve um fato muito grave, que horas antes havia acontecido a explosão da bomba, os aviões são desviados. No caso do Japão, 24 horas antes, tem um terremoto muito violento, áreas destruídas, ainda existe todo aquele medo de tsunamis, questões ainda das usinas atômicas em funcionamento. Então há uma tensão que isso instabiliza realmente as pessoas e, infelizmente, por uma atividade na aviação, eles não estão isentos a essa contaminação que vem desse clima, né? Então, o que fica aqui é esse ponto onde, quando há uma grande comoção, uma grande catástrofe natural, as pessoas de fato ficam bastante abaladas. E eu creio que o que se vai descobrir à medida que as investigações vão se sucedendo, é claro, vai se descobrir que houve uma falha humana de interpretação, né? Não tanto do A350, porque ele estava já liberado há vários minutos para fazer a aproximação final. Mas existe ali, em algum momento, alguém ou tentou, pela distância que julgava ainda do A350, pode ter havido, por exemplo, tentando facilitar o trabalho ali, dado que eram pessoas da guarda marinha japonesa, e se houve, por exemplo, uma fatídica pergunta: você tem condição de decolar imediatamente? Porque ele estava ali já pronto para a decolagem, com motores ligados, tudo pronto. Muitas vezes isso acontece. Você tem condição de uma decolagem imediata? Ah, eu tenho. E aí o cara entra e aí por uma avaliação errada, ou não, ou há uma confusão na fonia. Aliás, nesse acidente em Tenerife, toda a fraseologia, que é o termo que se usa na aviação, entre as equipes de controle, né, em solo, e a tripulação, foi totalmente remodelada para que você tentasse criar o maior nível de confiabilidade na comunicação. Um dos fatores muito simples é que toda a orientação que você recebe, você repete na fonia para o controle, para ele ter certeza que você interpretou aquilo. Então, assim, vire à direita em tal, né, runway ou tal taxiway, tal. Vou virar à direita em tal lugar, tal. Ou não usar palavras que no inglês possam ser confundidas como palavras unlimited, alguma coisa que use o U como negativo e se passou sempre a usar o not, né? Not limit, not isso, para ficar muito claro que é não faça isso, né? Porque basta no inglês você retirar um prefixo, muitas vezes o sentido pode mudar totalmente. Então, houve um aprendizado com esse lamentável acidente lá em Tenerife, em 1977, e nessa investigação no Japão, com certeza vai se descobrir onde houve a falha, que para mim foi realmente uma falha de comunicação e de interpretação, porém sobre um fator que a gente chama psicossocial muito forte, que é o fato de ter acontecido horas antes o terremoto. Então é isso. Bom, agradeço se você acompanhou esse vídeo até esse momento. Se inscreva para aqueles que não estão inscritos aqui no Modernidade Ciência, coloque o joinha e o sininho para receber os próximos vídeos do canal.